Bom dia, pessoal. Em nome da Defensoria, queria dar boas-vindas a vocês por mais esse dia de trabalhos. Seguimos adiante. Hoje vamos ter a mesa Experiência Afetiva dos Adolescentes, Identidades para além do ato infracional. Eu já vou chamar para a mesa, por conta do horário, já vou agilizar aqui. Vou chamar primeiro Wagner Souza, poeta, educador e supervisor institucional, formação em Ciências Sociais e graduando em Serviço Social. Atuou como arte-educador no projeto Arte na Casa, onde desenvolveu oficinas de leitura e escrita, junto aos adolescentes internados nas unidades da Fundação Casa. Integrou o projeto Laços, projeto voltado ao trabalho com famílias de crianças e adolescentes em SAICA, e atualmente desenvolve trabalhos de formação e supervisão institucional pelo Núcleo Versus. Pode subir, rapaz. Para acompanhar a gente aqui, Aline Matheus Veloso, cursando doutorado em Psicologia Social pela PUC São Paulo, formação e coordenação de grupos operativos pelo Núcleo de Psicologia Social da Bahia. Trabalhou durante 2 anos como técnica de medidas socioeducativas, tendo realizado anteriormente outros trabalhos com grupos de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Senta aí. Para começar, atendendo a pedidos, Dr. Wagner. É tipo um trauma. Só de pensar, o corpo treme. Até a criança chora na presença da PM. Mas a madame diz que não. Diz que isso é implicância nossa. Só que mais um irmão preto foi levado pela rota. Desenrola. Fala logo. Onde mora seu racismo? Não é fingindo que não existe que vamos acabar com o extermínio. Morre preto, morre preta, na bala ou na caneta. Morre preto, morre preta, na bala ou na caneta. Morre preto, morre preta, na bala ou na caneta. E a madame ainda insiste em pedir que eu me esqueça. Não dá, nunca deu, para manter a tranquilidade. E eu só vou descansar meus versos quando cantar a liberdade. Bom dia. Ei, é nóis. Bom dia. Então tá, vamos lá. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui, ao pessoal da Escola da Defensoria e especialmente aos parceiros e as parceiras, né? O João Bosco, a Dani e a Giovaninha, que hoje não está aqui com a gente, mas que também a gente sabe que está no corre. E dizer que é uma honra, né? Poder participar de um evento como esse, tão importante nesses tempos difíceis de mais de 500 anos que a gente vive. Então, vamos lá. Então, hoje aqui, eu vou tentar me dedicar a falar um pouco desses meninos e meninas que a gente, aos poucos, vai chamando de traficantes. E eu queria pensar a vida deles para um pouco além disso, né? Outras questões que eu acho que são importantes. Então, vamos lá. Sonhos para além do ato infracional. Certo? Para onde que eu aponto esse negócio? Já foi? Não vai. Então, tem uma ideia aqui que me interessa, que é um pouco por aí que eu vou guiar toda a minha fala. Certo? Então, o educador Paulo Freire dizia o seguinte: minimizado, cerceado a ajustamentos que lhes sejam impostos,
sem o direito de discuti-los, o homem sacrifica imediatamente a sua capacidade criadora. É a partir dessa ideia que eu quero pensar um pouco os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa por conta de ato infracional. Então, para começar a fala, queria pensar um pouco sobre o perfil daqueles que estão cumprindo medida socioeducativa por tráfico de drogas, né? O perfil majoritário. Então, se pegarmos o perfil majoritário dos adolescentes em cumprimento de medidas por tráfico de drogas, veremos que, em sua maioria, são adolescentes homens, negros, com baixa escolaridade, de famílias de baixa renda, moradores da periferia. Porém, o perfil apresentado, referente àqueles que cumprem medidas socioeducativas, não diz de um cenário absoluto desse tipo de prática entre adolescentes. Temos notícias que entre os adolescentes brancos, de classe média, com acesso a bons colégios, moradores de bairros nobres da cidade, há também a prática de venda e consumo de drogas. Nesse contexto, no entanto, essas atividades não têm como consequência para os envolvidos a determinação de medidas socioeducativas, assim como esses adolescentes não passam a carregar o rótulo de traficantes. Eu faço essa observação aqui por entender que, na aplicação das medidas socioeducativas, mais do que o próprio ato de vender drogas em si, o que determina quem será considerado como traficante são antes as condições sociais e perfis raciais. Como diria um amigo, esses meninos trazem a culpa no CEP e na pele. É sobre esses adolescentes que eu quero falar aqui hoje. Para isso, eu vou me atentar um pouco mais aos pontos que desenham o perfil da maioria dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa por tráfico de drogas. Em sua maioria, esses meninos são negros. E por serem negros, eles trazem em sua história o peso de mais de 300 anos de escravidão. Uma vez que, oficialmente encerrado esse violento processo, nenhuma medida afirmativa de reparação foi tomada por parte do Estado brasileiro. Trazem o peso desses processos nas costas, é porque 130 anos depois da abolição, a população negra ainda continua, em sua maioria, vivendo com os menores salários, nas periferias e encostas dos morros, sem acesso pleno a recursos e serviços essenciais para a sua sobrevivência, não ocupando lugares de poder e não sendo representado em espaços de prestígio social. Esses adolescentes, assim como todos nós, estamos inseridos em uma sociedade que tem o racismo como um dos pilares fundamentais de sua Constituição. Também poderíamos dizer que no Brasil opera um racismo estrutural. E por racismo estrutural, entendo aqui, como formulou o professor Silvio Almeida, como sendo de não se tratar apenas de um ato discriminatório, ou mesmo um conjunto de atos, mas de um processo em que condições de subalternidade e de privilégios que se distribuem entre grupos raciais se reproduzem nos âmbitos da política, da economia e das relações do cotidiano. Obviamente, que eu não quero dizer com isso que esses fatores sociais e raciais são determinantes para o envolvimento desses adolescentes com o tráfico. Aliás, muito pelo contrário. Vale destacar que a maioria dos adolescentes com tais características não está envolvido com o tráfico de drogas ou outras atividades ilícitas. Portanto, para analisarmos o enredo de alguns adolescentes com o tráfico de drogas, devemos considerar a história singular de cada um, construída a partir dos seus encontros com outros sujeitos e as vivências proporcionadas a partir desses encontros.
Diversos afetos nascidos dessas relações poderão nos dar pistas das motivações desse processo. Associado a isso, outro aspecto a ser considerado é que o envolvimento de alguns adolescentes com o tráfico também vai se dando a partir das representações socialmente e institucionalmente criadas para significar seus atos e comportamentos. O adolescente pobre e negro que atua no tráfico de drogas, por menor que seja a sua participação, rapidamente é transformado em menor infrator ou em LA. É comum, por exemplo, dentro do ambiente escolar, os profissionais se referirem dessa maneira ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Me lembro da época que desenvolvia oficinas de arte e cultura dentro da Fundação Casa. Durante todo o dia, os meninos ficam ouvindo alguns profissionais chamarem eles a todo tempo de ladrão, ladrão, ladrão. E isso durante 6 meses, 7 meses, 1 ano, o tempo que ele fica lá. Então, de alguma forma, a gente também vai significando aquele ato na criminalidade, não necessariamente isso significava desde o início. E aí, inclui-se o próprio circuito das instituições de execução de medidas socioeducativas e o judiciário, que, por vezes, acaba por fazer uma marca de criminalidade onde ela não estava instaurada. Em outras palavras, partindo da ideia de que somos construídos a partir do olhar do outro, cabe aqui perguntar-nos quais representações estamos oferecendo para que esses meninos possam se identificar. O que quero ressaltar aqui é que, para esses adolescentes, a história que lhes é contada acerca de seus parentes, pais, avós e demais familiares e sua comunidade é uma história fortemente marcada por violências e impossibilidades, tendo seu início ainda no período colonial, se estendendo até os dias atuais. E o que nos mostram os levantamentos sobre violência é que essa situação não dá sinais de esgotamento. Pelo contrário, ela se radicaliza nos jovens negros, fazendo com que eles, dentre todos os jovens do país, tenham mais chances de serem assassinados. Então, quando proponho que olhemos para o perfil desses adolescentes, é para que possamos ver o que existe para além dele e para além do ato infracional em si. Então, podemos perceber uma sociedade estruturada no racismo, que se organiza violentando a maioria da população, não lhe garantindo o necessário para a sobrevivência, forçando que alguns atuem na ilegalidade, como, por exemplo, o tráfico de drogas, que, em meio a esse contexto de privações, passa a se apresentar como uma oportunidade. Mas se faz necessário aqui apontar que essa ilegalidade é uma opção do Estado. Opção essa que lhe garante argumentos que justifiquem o encarceramento em massa e a morte de algumas pessoas. Isso que chamamos de tráfico de drogas, que pressupõe o comércio ilícito de substâncias psicoativas ilícitas, também poderia ser conhecido como comércio regulamentado de substâncias psicoativas. Mas se assim o Estado procede, é por optar em manter em curso um processo de violência contra a população negra. A partir dessas formulações, o que é chamado de guerra ao tráfico pode também ser entendido como genocídio da população negra. E é dentro dessa estrutura racista que todos nós, e obviamente isso inclui os adolescentes que estão no tráfico, vamos nos desenvolvendo e procurando maneiras de saciar nossas necessidades e desejos. E nesse sentido, eu gostaria de pensar um pouco sobre o que representa o tráfico de droga na vida desses adolescentes. Com certeza, para essa pergunta, existem diversas respostas possíveis. Nós, trabalhadoras e trabalhadores das medidas socioeducativas, só podemos acessar essas complexas tramas ao conversarmos com as meninas e meninos que estão no tráfico de drogas. No entanto, para que possamos analisar essa questão, irei novamente recorrer a algumas características recorrentes daqueles que cumprem medida socioeducativa por tráfico de drogas.
buscando assim algumas possibilidades de caminhos. Como foi apresentado em diversos levantamentos sobre o perfil da maioria, vai dizer que esses meninos são oriundos de famílias de baixa renda. E aí, como uma oferta de resolução dessa demanda, o tráfico de drogas se apresenta como algo interessante. As organizações do tráfico de drogas, como por exemplo o PCC, contam com uma estrutura de funcionamento bastante organizada, onde são estabelecidas algumas funções e hierarquias. Olheiros, aviãozinhos, seguranças, vendedores, disciplinas, gerentes, torres, são algumas das possibilidades de funções a serem desenvolvidas. Visto de perto, o PCC funciona como uma empresa, que, diga-se de passagem, vai muito bem em seus negócios. Nesse sentido, toda pessoa que está inserida nessa organização, mesmo com trabalhos precários, tem uma garantia de ganho financeiro, que irá variar dependendo da função exercida. E se o sujeito for reconhecido com qualidades que se destacam, lhe será possibilitada a promoção a um cargo superior na hierarquia da organização. Por si só, esse fator financeiro já se tornaria bastante atraente para um número de jovens desempregados com baixa escolaridade, sem grandes perspectivas. Porém, esse não é o único atrativo dessa organização. Quando pensamos em um grupo específico de adolescentes com inúmeras violações e poucas perspectivas, essas organizações também se apresentam como uma possibilidade de pertencer a um grupo forte, que lhe oferece um lugar no mundo. No caso do PCC, vale nos atentarmos para como são chamados os membros desses grupos. Irmãos, primos. Nesse caso, o PCC assume o papel de família. E aqui, família é entendido como um grupo de pessoas que auxiliam no desenvolvimento de um sujeito e lhe dá proteção. Embora, segundo as próprias regras do PCC, antes de completar 18 anos, um jovem não pode ser considerado um irmão. Ocorre uma vez que esses adolescentes que trabalham para esse grupo também dispõem de parte dos benefícios concedidos por essa organização. Em meio a esse processo, na elaboração de um projeto futuro, ser irmão do PCC passa a figurar como um objetivo a ser conquistado. Quando analisamos que esse grupo de adolescentes inseridos no tráfico de drogas também faz parte do grupo daqueles que mais são assassinados no Brasil, podemos entender que o tráfico de drogas e suas organizações passam a representar a possibilidade de ter segurança. Uma vez, conversando com o menino, ele me disse, né? Agora eu não estou mais sozinho, eu estou com o PCC, que vai me proteger. Essa frase eu ouvi de um menino que tinha acabado de entrar para o tráfico. Mas era essa a ideia que já passava pela cabeça, que agora ele tinha alguma proteção no mundo. E, de fato, as organizações do tráfico de drogas representam uma força na sociedade brasileira, impondo, inclusive, certas normas de comportamento para seus membros e para a comunidade como um todo. Fazer parte dessas organizações, de alguma forma, significa segurança. Ou seja, uma vez que esse adolescente passa a fazer parte dessa organização, ele se torna alguém que deve ser respeitado, mesmo através da força e do medo. Contudo, sabemos que essa sensação de segurança é ilusória e não se efetiva no cotidiano, pois esses adolescentes continuam a serem mortos e presos. Quando dizemos simplesmente que esses adolescentes são traficantes, operamos uma distância entre eles e nós, como se eles vivessem uma realidade externa, com outras lógicas, fora do funcionamento corrente da sociedade brasileira. No entanto, ao nos debruçarmos com cuidado sobre o que estar no tráfico de drogas pode representar, poderemos perceber que esses adolescentes querem o que a maioria de nós também quer. Todos nós precisamos e queremos trabalho e renda. Se pensarmos que na sociedade de consumo todos nós precisamos de uma fonte de renda, poderemos entender que o tráfico de drogas pode representar uma resposta para essa necessidade e esse desejo de consumo,
Estar no tráfico possibilita ter acesso a bens e serviços que lhe dão lugar no mundo. A sociedade em que vivemos valora a sua existência a partir daquilo que você possui. Roupas, carros, motos, circulação em determinados espaços da cidade. Todos nós, ou a maioria de nós, queremos pertencer a um grupo. De modo geral, todos nós queremos pertencer a um grupo, seja nas nossas categorias profissionais, nas nossas religiões, outros tantos grupos que nos dão a sensação de que a gente não está sozinho no mundo. E todos nós queremos ter a sensação de proteção. Em tese, somos obedientes às leis e aos pactos sociais em torno da estrutura do Estado, pois acreditamos que isso nos garantirá segurança. No caso dos adolescentes que estamos falando, estar submetido a tais leis e organizações do Estado não representa uma série de garantias. Entre elas, a sensação de segurança, mas sim o contrário. Tendo em vista que esse mesmo Estado é o principal violador de direitos desses sujeitos. Em última instância, é o próprio Estado, por meio da polícia, que irá acabar com a vida desses meninos. Então, mais do que vender drogas, o tráfico representa a possibilidade de ser alguém, tendo algum respeito dentro da nossa sociedade. Pois também sabemos que circular por essas organizações, porém, sabemos também que circular por essas organizações coloca esses meninos ainda mais na iminência de sofrerem violências. Esses meninos morrem muito cedo. Somente por serem negros, esses adolescentes já têm chances muito maiores em relação aos adolescentes brancos de serem assassinados. E se trabalham no tráfico, as chances aumentam com o agravante dessas mortes serem justificadas e muitas vezes desejada por parte da população. Temos quase todos os dias, nos meios de comunicação, pessoas pedindo a morte desses meninos. A clássica afirmação de que bandido bom é bandido morto. Esses meninos são presos a todo tempo, em números cada vez maiores. E como já foi discutido em uma das mesas desse seminário, o número de encarceramento está ligado a critérios raciais e não necessariamente ao crime. E esses meninos passam a carregar a marca do menor infrator, que lhe dificulta a circulação social. Se pensarmos que nas instituições de ensino público, por exemplo, local de garantia de direito, o fato desse adolescente ter ou estar cumprindo medida socioeducativa pode significar se vai ou não haver vaga para ele estudar. E quando há vaga, essa marca pode influenciar negativamente em como os profissionais vão se relacionar com ele. Mas esse cenário gera um outro problema que, ao meu ver, é ainda mais grave, que é o fato desses adolescentes passarem a acreditar que não existe possibilidade de vida e realização de seus desejos fora do tráfico. Sensação reforçada pelo fato que, muitas vezes, em suas famílias ou relações próximas, alguém antes dele já trabalhou no tráfico de drogas, ou foi preso, ou foi morto. Essas situações passam a serem vistas como algo natural da vida e, consequentemente, como situações com relações às quais não há o que se fazer para mudar. Uma vez, conversando com um menino que cumpria medida socioeducativa por tráfico de drogas, ele me disse que o seu sonho era morrer trocando tiro com a polícia, assim como seu irmão mais velho e seu pai haviam morrido. E nesse ponto, que eu gostaria de pensar alguns aspectos do nosso trabalho da medida socioeducativa em meio aberto. Que quando penso na execução da medida em meio aberto, como, por exemplo, a liberdade assistida, e nos processos desenvolvidos ao longo do tempo de permanência do adolescente no serviço, é notório as severas dificuldades encontradas na realização desse trabalho. E nesse ponto eu queria me debruçar um pouco. A gente encontra a dificuldade de encontrar um local para o adolescente participar de um curso profissionalizante. Dificuldade de encontrar uma vaga na escola e que o adolescente possa permanecer na escola.
dificuldade de tirar os documentos desse adolescente, dificuldade de encontrar um trabalho, dificuldade de encaminhar esse adolescente para a rede de saúde, entre outras tantas dificuldades. Com certeza, essas dificuldades têm suas razões na oferta, na estruturação e em como os serviços estão organizados no território. Em muitos locais onde existem serviços de medida socioeducativa, é comum não haverem outros serviços para a articulação e efetivação da medida estabelecida ao adolescente. E há um abismo entre o judiciário que determina a medida, pressupondo a existência de alguns equipamentos e serviços que na prática não existem. Em uma ponta, há um judiciário determinando uma série de ações que pressupõem outros equipamentos na rede para a efetivação da medida socioeducativa, e, a partir disso, o judiciário passa a cobrar os adolescentes e os profissionais de referência. Na outra ponta, não há condições objetivas de realizar essas determinações. E se trago isso, é por perceber que essas situações, aos poucos, vão gerando uma crescente sensação de impotência entre os trabalhadores e trabalhadoras, e a perca quase que total de sentido de seus trabalhos juntos aos adolescentes. Embora trabalhemos arduamente para alterar esse cenário, articulando trabalhadores e serviços da medida, os avanços são muito pequenos, o que aumenta a sensação de impotência. Porém, existe uma outra dificuldade enfrentada no trabalho cotidiano, que é a ausência de sentido entre os adolescentes para a execução das medidas. E nesse campo, eu gostaria de pensar um ponto no nosso trabalho que pode ser bastante potente, que é o de fato nos colocarmos como educadoras e educadoras. E com isso, eu quero dizer que, diferente de termos a razão de nossos trabalhos pautado na execução das determinações do judiciário, nos colocarmos numa posição daqueles e daquelas que irão auxiliar esses adolescentes na construção de sentidos acerca dos processos de suas vidas e na possibilidade de confecção de outras perspectivas de futuros. E com isso, eu não estou dizendo para que ignoramos as determinações do judiciário em relação à medida, mas sim que construamos um outro caminho e que a construção de sentidos seja o que guie nosso trabalho, mais do que os encaminhamentos propriamente ditos. Falo de um trabalho inicial, que poderá gerar movimento vivo para as outras etapas da medida, assim como na vida dos adolescentes, e, por consequência, um trabalho que faça sentido para os trabalhadores e trabalhadoras. Se novamente nos atentarmos para as possíveis razões que levam alguns adolescentes ao tráfico de drogas, poderemos perceber que o simples encaminhamento dos mesmos para os serviços de educação, saúde, trabalho, entre outros, se torna um trabalho vazio, uma vez que o fato desses adolescentes estarem entrelaçados no tráfico também nos diz do enfraquecimento de sentidos de estar nesses outros espaços de sociabilidade. É comum ouvirmos adolescentes nos dizerem que a escola não faz sentido, tirar documento não faz sentido, trabalhar 40 horas em uma empresa com baixo salário sem o mínimo reconhecimento não faz sentido. De alguma maneira, a vida desses adolescentes em alguma medida, uma provocação para que pensemos em como está organizada a nossa sociedade e o que ela oferece para a maioria da população. Logo, mais do que afirmar isso ou aquilo, fazer isso ou aquilo, deve nos interessar as razões disso ou daquilo. Caso diferente seja, tanto o bem quanto o mal parecem igualmente frágeis. Dizer que o outro não voa é fácil. Complexo é compreender por que lhe faltam as asas. Mas para que possamos acessar os conhecimentos e as elaborações que esses adolescentes trazem de suas histórias, se faz necessário que assumamos uma postura de escuta, que na relação com esses adolescentes possamos nos permitir a ocupar o lugar de quem aprende, considerando que aqueles que atendemos são possuidores de saberes importantes, convidando-os a serem sujeitos ativos da própria história, interferindo nos rumos possíveis da vida, a partir das possibilidades construídas no cotidiano. E não que eles sejam meros espectadores e reprodutores das condições objetivas e subjetivas que lhes são impostas. A nós,
nos é dada a oportunidade de sermos interlocutores desses adolescentes, problematizando e formulando novas questões a partir daquilo que eles nos trazem. Sabemos também que é comum os adolescentes dizerem que não querem nada, mas aí ainda não se encerra a nossa possibilidade de atuação, pois essa afirmativa de nada querer também tem suas razões nas histórias dos adolescentes. E essas razões merecem ser descobertas, para que daí possam nascer desejos. Quando pensamos em um adolescente que trabalha no tráfico de drogas, tendo como exemplo alguém que é responsável pela venda de drogas, e fazemos um breve levantamento sobre as possíveis atividades por ele desenvolvidas, percebemos que é um adolescente que minimamente sabe lidar com dinheiro, precisa prestar contas para o seu chefe, precisa saber lidar com os usuários, que são seus clientes, e muitas vezes esse menino precisa conduzir acordos com a polícia para que se possa prosseguir o andamento dos negócios, correndo o risco de que, se alguma coisa sair do controle, ele pode ser preso ou morto. Quando olhamos para esse adolescente, diferente de ver somente alguém que está fazendo algo errado, é possível ver alguém com algumas qualidades. Por exemplo, qualidade de gerir dinheiro, cumprir tarefas e tomar decisões difíceis em situações limite. Novamente, aí surge nossa potente atuação, que é de construir com esses adolescentes outras possibilidades onde ele possa desenvolver essas qualidades fora do tráfico de drogas. E não estou propondo aqui nada que esteja fora das previsões dos nossos trabalhos. O que proponho pode ser desenvolvido nas atividades cotidianas que temos no serviço. O momento de interpretação da medida, o atendimento individual, os grupos, as visitas domiciliares. Todos esses espaços podem ser momentos onde esses adolescentes digam de suas histórias, dando novos sentidos para elas e construindo novos horizontes. O que quero dizer é que no limite... A boca vai ficando seca nessa porra, né? O que quero dizer é que, no limite, não estou propondo que criemos novas etapas nos nossos trabalhos, mas sim que possamos nos colocar no lugar de acolhimento das histórias desses adolescentes, verdadeiramente interessados, e, a partir disso, criar relações e vinculações que nos permitam oferecer a eles olhares potentes sobre eles. Mas, para que isso seja possível, é necessário que nos preparemos e nos cuidemos. Necessário que estejamos atentos para os espaços de diálogo e reflexão das equipes. Afinal, não ofertamos ao outro aquilo que nós não temos. Logo, se queremos desenvolver perspectivas criativas e potentes em relação aos adolescentes que atendemos, devemos nos construir enquanto grupos de profissionais criativos e potentes. Se desejamos poder acolher as demandas e angústias dos adolescentes que atendemos, devemos também construir e cuidar de espaços de acolhida para as nossas demandas e angústias. Vamos cuidar e fortalecer os espaços coletivos de encontro da categoria, compartilhando com trabalhadores e trabalhadoras de diversos serviços nossas dificuldades e possibilidades. Olhemos com cuidado para nossos momentos de parada pedagógica dentro das instituições que atuamos, dando sentido para as discussões que atendam às demandas enfrentadas no trabalho. Vamos criar ainda mais espaços coletivos de formação, como esse seminário, cursos, grupos de estudos e outros tantos. Percebamos no cotidiano do que é que estamos nos alimentando. Propomos aos adolescentes ampliação de repertório. Logo, é importante perceber como estamos ampliando nossos próprios repertórios para além do trabalho. Vejamos mais filmes, leamos mais livros, frequentemos peças de teatro, exposição, espetáculos musicais, para que possamos nos manter criativos, sendo alimentados de criatividade. E cuidemos de nossos espaços de parada da equipe, por exemplo, em supervisão, para que possamos dialogar sobre o trabalho cotidiano e os afetos nele despertados.
a fim de nos fortalecermos e criarmos saídas para os problemas enfrentados. Nos cuidemos para que possamos cuidar. Todos esses alimentos e cuidados estarão presentes no momento que estamos frente a frente com os adolescentes. Nós não somos capazes, na nossa atuação profissional, de resolver os problemas que os adolescentes nos trazem, todos eles. No entanto, somos capazes de semear e fazer florescer novos caminhos e auxiliar na construção de novos sonhos. Sejamos semeadores de sonhos e apoiadores na construção de caminhos para esses adolescentes. E por aqui eu paro, porque já deu, cansei.